Deputado, eu queria começar esclarecendo para o público aqui do UOL o seu posicionamento. O senhor hoje é a favor apenas de uma anistia completa, geral e irrestrita, ou o senhor também seria favorável a um projeto que estabeleça uma redução de penas para os condenados do 8 de janeiro? Olha, Raquel, é difícil dar um posicionamento anterior porque não há nem texto, né, sobre a questão da anistia. O que há, de fato, são especulações, posicionamentos de um lado, posicionamentos do outro. Obviamente, nós temos um posicionamento bem claro, que é anistia. Eu não preciso falar nem ampla, geral ou restrita, porque a anistia já é sobre isso. E a anistia, ela anistia fatos e não pessoas. Então, se fosse para anistiar, de fato, já é todo mundo. Assim como foi as outras demais anistias que aconteceram aqui no nosso país, inclusive que o atual presidente também, Lula, já participou e atuou para poder anistiar outras pessoas que cometeram crimes extremamente graves. Então, a nossa conversa que está com o Paulinho é a seguinte: não faz sentido algum ter dosimetria, porque nós não somos o poder judiciário. Quem faz dosimetria da pena é o judiciário. E como vai fazer uma dosimetria sem atrapalhar outros demais e estender isso para outros demais criminosos? Por exemplo, se você for fazer uma flexibilização do Código Penal, você vai acabar atingindo outros criminosos e beneficiando criminosos. Então, não vejo nenhum sentido de PL da dosimetria. Acho que foi um erro, inclusive falei isso pessoalmente para o Paulinho, um erro mesmo de conceitual, né, dessa proposta, porque no fim das contas o que a gente deseja de fato é anistia, e a anistia não tem como ser direcionada para uma pessoa ou não. Esse é o primeiro ponto. Há obviamente, realidades que eu preciso deixar aqui bem claro. Você tem as pessoas, digamos assim, comuns do dia 8, que participaram, que infelizmente algumas quebraram patrimônio público, na qual eu rechaço desde o primeiro dia. Para mim o dia 8 é um dia lamentável no nosso país, mas existem também aquelas pessoas inocentes. Você pega, por exemplo, o primeiro condenado do dia 8, que é o Aécio, que tomou uma pena de 17 anos de cadeia. Isso não é pena que nem traficante, nem, enfim, estuprador, corrupto nenhum pega aqui no nosso país. Inclusive hoje, depois de anos do mensalão, está todo mundo solto, assim bem como da Lava Jato. Então o Aécio é um deles, a Débora é um deles, né, que tomou aí também 17 anos de cadeia por, enfim, tá com um batom e pichar uma estátua. Então, para essas pessoas, não tem dessa, obviamente, de vamos reduzir a pena para cumprir mais 3, 4, 5 anos em casa. Não, essas pessoas precisam de liberdade. Agora vamos para o segundo ponto da anistia, que é as pessoas que eles chamam de núcleo e, obviamente, Jair Bolsonaro. A gente sabe que esse processo não é um processo, deveria ser um processo jurídico, mas se tornou político e também se tornou pessoal. Então, há, obviamente, uma intenção pessoal do ministro Alexandre de Moraes, uma intenção pessoal do Lula de manter Jair Bolsonaro e seus aliados no cárcere. O Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas a ficar na cadeia. Felipe G. Martins, né, ficou preso, né, não sei se ele está preso ainda, acredito que sim, né, preso por literalmente por uma manchete. O Felipe G. Martins está preso por conta de uma manchete mentirosa. Então, fica bem claro que há diversos, digamos assim, lacunas nesse processo. Até o Luiz Barroso falou agora, recentemente, que achou as penas exageradas, que precisa de revisão. Eu concordo, para mim tem que ser revisionada mesmo, tem que ter anulação de todas. O processo é viciado, essas pessoas não têm que ser julgadas no Supremo Tribunal Federal, nenhuma delas tem foro privilegiado, elas não tiveram a condição de ter duplo grau de jurisdição, elas não tiveram a quem recorrer. Se o ministro Alexandre de Moraes decidiu que não, se a turma, por exemplo, decidir que não, então acabou. Então, são esses pontos. Para essas pessoas em específico, o que eu sinto na Câmara realmente é uma resistência, por conta das questões políticas. Mas eu acredito que é uma resistência que, quando for colocado em plenário, eu acho que nós temos condição de reverter isso. Porque, no fim das contas, está cansativo. A gente precisa virar essa página no nosso país. Nós sabemos que a esquerda cansou de cometer esses atos, principalmente ali em Brasília, e ninguém nunca foi preso por isso. Então, por que só com essas pessoas? Por que só, por exemplo, com o Clezão? Só para poder finalizar aqui, Raquel, só para poder finalizar mesmo esse ponto, de que o Clezão não pode ser esquecido.
Eu não falo isso aqui como um Deputado. sentimentalismo barato. Eu falo isso aqui só porque, de fato, ele morreu nas mãos do Estado e a gente precisa dar um passo a seguir aí. Não, o Graça tem uma pergunta para o senhor, mas só lembrando que o senhor disse que é uma coisa pessoal do Alexandre de Moraes, mas a corte inteira decidiu. Mas o Graça tem uma pergunta. O deputado, a corte não, a turma, perdão. Perdão, a corte é a turma, né? A turma, isso, desculpa, estou me corrigindo. Só que aí que tá, eu vou passar para a pergunta agora. A corte que é composta por 5, certo? 3 foram indicados pelo PT, certo? O outro é o Alexandre de Moraes e o outro é o Flávio Dino. Né? Foi o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, me ajuda aí, Graça. Tem um ex-advogado também do Lula, também, o Zanin. O Cristiano Zanin, a ministra Carmen Lúcia, mas o Graça tem uma pergunta. Não, o deputado, que o senhor estava... Depois, se o senhor quiser continuar o raciocínio, o que o senhor está falando é que essa turma não tinha legitimidade para condenar as pessoas. É esse o seu argumento? Não foi jurídica a decisão, segundo o senhor? Mas a minha pergunta era sobre o relator do projeto na Câmara, que ele vem falando e insistindo em dosimetria, dosimetria, dosimetria. É realista? O senhor acredita que o senhor tenha, que o campo político do senhor tenha os votos para passar um projeto mais amplo do que pretende o Paulinho? Então, a possibilidade que a gente tem é do destaque. Eu não sei qual vai ser o projeto do relator, se ele vai incluir uma anistia como nós desejamos, mas existe a possibilidade do destaque. Obviamente, isso é uma estratégia, se eu não me engano, até o Flávio Bolsonaro disse que, obviamente, não vai falar, porque isso é uma questão de momento ali de plenário. Então, a possibilidade que nós temos, caso ele não abranja, né, todo mundo, a gente vai, obviamente, fazer um destaque para poder, enfim, ter a liberdade aí para todos. Mas coloco aqui mais uma vez o ponto. Eu sei, eu falo por mim, tá? Eu sei da realidade que é da Câmara, da dificuldade que nós temos hoje no país politicamente e, enfim, realmente não consigo, digamos, fazer uma futurologia aqui de saber o que será feito pela oposição, até mesmo porque eu não respondo por toda a oposição. Claro. Mas só entrando nessa estratégia que o senhor colocou, se vier um projeto de redução de penas e o PL entrar com um destaque, né, um destaque pedindo uma anistia real, né, uma anistia ampla, o senhor acha que esse destaque tem condição de ser aprovado? Porque é aí que ele vai ser derrubado mesmo, inclusive com o apoio do PT, que ele vai votar contra a dosimetria. O que o PT vai votar contra, isso é fato. Agora, eu acho que é possível, porque os deputados têm sido sensibilizados. Eu deixo aqui bem claro que eu sei que é muito difícil lutar contra alguém que está com a máquina na mão, como o Lula está, que pode chantagear o Congresso, como ele agora recentemente fez com relação à MP, né, fazendo ameaças de tirar cargos, etc. É muito difícil você lutar contra uma instituição como o STF, que atua ativamente no Congresso. Isso é um absurdo. Eu não sei como isso não é falado aqui no Brasil em âmbito de escândalo, porque os ministros do STF, eles estão na rota de elaboração da anistia. Isso que é a competência exclusiva pelo artigo 48 da nossa Constituição, inciso 8º. Então, isso para mim é um escárnio. Você ter abertamente o ministro do STF agindo e atuando no poder legislativo. Então, realmente, é muito difícil competir contra isso. O que nós temos? Nós temos o apoio das ruas, nós temos o convencimento da opinião pública e Deus para poder ajudar com que eles tomem a decisão certa.